Vou gravar um vídeo aqui na rua mesmo, porque me veio uma reflexão. Eu acho que pode agregar para mais pessoas. Sola Scriptura. É sobre isso que a gente vai falar. Os nossos irmãos protestantes acreditam que somente a Bíblia importa quando a gente está falando de buscar a Deus, né? Eles acreditam, nossos irmãos protestantes, que somente a Bíblia importa. Só que eu estava aqui pensando, estava lendo um livro que se chama Conquista das Virtudes. Algo que eu, quando fui protestante, evangélica, nunca tinha ouvido falar, estudado, e olha que eu era bem estudiosa da palavra. E aí, juntei isso com a seguinte questão. Já ouvi muitas pessoas falando que leem a Bíblia e que não entendem. E aí, por isso, desanimam, né? Enfim, normal. Ai, não consigo ler e querer continuar lendo algo que eu não entendo. É normal do ser humano. Só que aí, eu fiquei pensando sobre isso, né? Se somente a escritura é fundamental para nossa para a gente se alimentar a nossa fé em Deus, como que a gente vai entender muitas das coisas que estão lá? Ah, por livre interpretação, acho bem perigoso. Porque é por conta dessas livres interpretações, ó, o cachorrinho, que a gente se dividiu. Cada um pensa de um jeito. Ah, eu vou fazer minha livre interpretação aqui e Deus vai falar comigo. Não que isso não possa acontecer, mas eu acho meio perigoso. Ao invés de seguir uma tradição de mais de 2000 anos, em que as pessoas aprofundaram, estudaram, viveram aquilo, morreram por aquilo, principalmente. E aí eu fiquei me perguntando como que eu ia entender algumas coisas que só agora eu entendo, lendo a Bíblia, se eu não fosse estudar outras pessoas que interpretaram, outras pessoas que passaram a vida estudando aquilo ali. Gente, não faz nenhum sentido isso pra mim. Sério. Eu lendo eu já tinha ouvido falar assim meio por cima, tá? Dessa questão das virtudes cardeais e das virtudes morais, né? Tô caminhando numa rua mega silenciosa e daí tem um barulho de obra, né? Gente, olha que lindo isso aqui, gente. Ai, que coisa mais linda essa rua. Enfim, então, eu já tinha ouvido falar brevemente sobre as virtudes cardeais, as virtudes morais, né? Que são as virtudes que só podem ser infundidas por Deus, né? As virtudes cardeais. Fé, esperança, caridade. A gente não consegue atingir essas virtudes por nós mesmos. Nós precisamos que Deus coloque essas virtudes no nosso coração para que a gente consiga praticar. E sobre as virtudes morais, humanas, né? Prudência, justiça, temperança. Tem mais uma. Justiça, prudência, temperança e fortaleza. Que são virtudes que nós podemos e devemos buscar. Para que Deus, então, impute em nós as virtudes que nós não podemos alcançar por nossa conta própria, que são as virtudes cardeais. Eu já tinha ouvido falar brevemente sobre isso assim, né? Só que se eu não tivesse buscando outros conhecimentos, outros estudos, outros livros, eu jamais entenderia lendo só a Bíblia. Então não faz nenhum sentido para mim solar a escritura, entendeu? Nenhum sentido. Porque como que eu vou entender algumas coisas por conta própria? Porque eu, alecrim dourado, tenho capacidade de entender, sendo que milhares e milhares de pessoas antes de mim já estudaram, já refutaram algumas coisas, já comprovaram outras. São infinitamente mais sábias do que eu. E como eu disse antes, não que Deus não possa, né, se revelar para um leigo como nós. Mas, gente, isso é tão perigoso. É melhor a gente seguir a tradição, sabe? É melhor a gente seguir
o que outras pessoas já desbravaram. A gente não precisa abrir todo o mato de novo. Tem matos que a gente pode só seguir o caminho que já abriram, entende? Então, por isso que, para mim, essa questão das virtudes me abriu essa visão, sabe? Como que eu entenderia isso se não fosse estudando outras coisas, além da Bíblia, entende? Porque, de novo, muitas vezes a gente vai ler a Bíblia, não vai entender, e a gente precisa. Por isso que Deus levanta pessoas estudiosas, não qualquer um, para nos guiar nessa caminhada. Não é fácil interpretar a Bíblia. Tem que entender de inteligência simbólica. Não é todo mundo que entende. Como diz a palavra da própria Bíblia, o meu povo perece por falta de conhecimento. Então não cansem de buscar o conhecimento e não pensem que ele é unicamente encontrado na Bíblia. Não tem como. Essa é a minha opinião. Beijos!